Fala galera, boa tarde! Estamos aqui hoje com uma seleta plateia, né? Temos aqui três personagens, três ouvintes. Belinha e Tita à minha destra, à minha direita, Duduzinho comendo uma pipoca ali. E hoje resolvi fazer aqui essa rápida aula para falar um dos temas mais importantes que tivemos aí no primeiro semestre na teoria, na matéria de Teoria Geral do Processo. Vamos falar hoje sobre o fenômeno das garantias da constitucionalização do processo. Rapaz, quando o nome fica maior do que a coisa, o professor nunca nem falou essa palavra, mas andei pesquisando, muitos autores a usam, né? Quando o nome fica maior do que a coisa, é que a coisa está coisada. Então aqui hoje o nosso canal aqui de aluno do primeiro período de Direito, para o aluno que quiser assistir aí, seja da faculdade que for, vamos aqui trazer o conteúdo com muito carinho, da melhor forma e da mais resumida forma possível, né? Então quando a gente fala desses fenômenos da garantia, da constitucionalização do processo, nada mais é porque num determinado momento da história, lá nos anos de 1800 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, o processo ele era destinado somente às matérias. O processo ele era destinado somente às matérias. E com o passar do tempo, foi tendo aperfeiçoamento na parte do processo. Até que, num determinado momento, o processo parou de servir às matérias, parou de servir também à jurisdição, e o processo, enfim, começou a servir a todos, trazendo aí, dentro desse fenômeno, que eu nem lembro mais o nome direito, ele passou a trazer alguns fatores de grande importância para nós. Processo, para ser considerado processo legal, ele passou a ter a isonomia. A isonomia nada mais é do que a igualdade entre as partes, a igualdade entre todos. Passou a trazer também a ampla defesa. Estou tentando fazer uma letra bonitinha, defesa, porque reclamaram da minha letra nos últimos vídeos. Essa não saiu bonita não, mas passou a trazer também aqui uma coisa muito importante, que a gente vai chamar de devido processo legal. E vamos falar hoje do tema da nossa aula. Na verdade, ele está dentro desse tema, que é a garantia do contraditório. A garantia do contraditório. Contraditório. Vocês sabem por que contraditório tem acento? Não me venham falar se não fica contraditório, não, pelo amor de Deus. Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo têm acentuação, tá bom? E só para dar uma relaxada, as outras paroxítonas também terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, uns, P, S e ditongo. Todas elas são acentuadas. Tá ligado aí, Dudu? Eu te love you. Então, dentro dessa garantia do contraditório, tem um cara aí chamado Ronaldo, briga muito no Corinthians, não esqueça, Ronaldo Bretas. Ele vai trazer dentro disso aí uma coisa muito legal. O nome, como já falei no início da aula, muitas vezes o nome da coisa é muito mais assustador do que a coisa. Com certeza que a galera mais jovem não vai lembrar, mas aqui os trintões como eu, com certeza lembrarão do filme Todo Mundo em Pânico. Naquela cena em que a personagem principal está correndo desesperada com medo de um esqueleto, e a amiga dela fala, você está com medo de um esqueleto? Isso não quer dizer nada.
Então, falaremos hoje a respeito do quadrinômio do contraditório. Para não deixar a coisa ainda maior, eu vou retirar aqui a teoria, que ainda tem o começo, teoria do quadrinômio e do contraditório. Então, para iniciar com esse assunto, vamos imaginar com uma historinha. Em um determinado momento da sua vida, digamos que você é um rapaz, está você andando pela cidade, triste, abatido, abalado, e você quer porque quer encontrar o grande amor da sua vida. Aquela mulher que você vai ter certeza de que vai financiar um imóvel em suaves prestações por um curto período de tempo de 30 anos. Será aquela pretendida na qual você fará um churrasco de sardinha todos os finais de semana. Será para ela também que você fará um churrasco de mortadela também. Imagine só, vocês de repente começam a namorar. Vocês estão tão apaixonados, tão enamorados entre si, que vocês não dão tempo ao tempo, vocês finalmente unem as escovas de dente. A paixão, quando o coração da gente se apaixona, fica forte, frágil, forte de se entregar, já dizia o poeta. E de repente vocês unem as escovas de dente, a situação parece tão feliz, tão alegre, tão saltitante. Até que numa bela manhã de sol, em que o vento estava vindo do leste, tudo estava tão tranquilo, você chega para casa muito feliz. Essa historinha vai ser muito importante para nós entendermos a teoria do contraditório, teoria do quadrinômio do contraditório. Você está muito feliz. Vocês foram morar finalmente na casa que vocês lutaram tanto para conquistar. Imaginem a casa. Muito bonita a casa. A casa. Tá vendo aí, Dudu? Tá muito bonita a casa, não tá? A casa tem uma coluna. Uma coluna. A casa tem duas colunas. Duas. A casa tem 3 colunas. A casa tem 4. A primeira informação do quadrinômio, você vê de novo. Quadrinômio do contraditório. Meu Jesus, que nome grande, mais comprido do que um dia de fome. Quadrinômio, você vai lembrar a coluninha da casinha do casal? A casa que eles compraram tem 4 colunas. Quadrinômio, essa é a parte mais fácil, né? Isso aí até quem nunca ouviu falar em quadrinômio imaginaria que seriam 4 alguma coisa. Contraditório também está mais ou menos no caminho, mais ou menos no rumo. Mas a gente vai entender, com essa história vai ficar muito mais simples. Até que numa bela manhã de sol, está lá o nosso amigo Dudu, fala um nome bem legal, Yasdrubal. Vamos colocar o nome dele de Yasdrubal. Tá o grande Yasdrubal, aqui o Yasdrubal aqui, ó. Feliz da vida, fazendo gordinho, né? Vai representar os gordinhos desse Brasil. E a menina vai ser quem? A menina vai ser, sei lá, a Hermenegilda. A Hermenegilda. Um dia o Asdrubal chega em casa e tá a Hermenegilda com aquela cara. E aí, como todo homem nunca sabe o que fez, ele vai perguntar: o que foi? E a resposta universal, dada por todas as mulheres, qual é? Nada. A resposta universal dada por todas as mulheres, nada. E aí? O bicho está pegando com as Asdrubal e ele não sabe o que vai acontecer, Dudu. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, mas o Asdrubal ele vai tentar entender o que está acontecendo. O Asdrubal é um brasileiro, ele não vai desistir nunca. O Asdrubal vai entrar no quadrinômio do contraditório sem perceber. Eles moram numa cidade pequena, numa cidade do interior. E eu quero que você descubra agora o que tem uma cidade de interior.
que tem muito. Ar puro? Não. Crianças? Não. Cachorrinhos andando pela rua? Também não. O que tem muito na cidade de interior é fofoca. Está lá a nossa esposa do Asdrubal, com a cara fechada, amarrada em casa. E o Asdrubal, sem saber o que está acontecendo, ele já muda o seu semblante também para preocupado. Asdrubal agora está preocupado. Oh céus, o que eu fiz? O Asdrubal vai entrar agora no quadrinômio do contraditório sem perceber. Para o Asdrubal saber o que está acontecendo, primeiramente ele vai ter que ter o quê? A informação. Na teoria do contraditório, a informação é quando a parte acusada, o Asdrubal aqui no caso, ele vai ter ciência, vamos fazer aqui assim um balãozinho, ele vai ter a ciência do processo, da situação, ele vai ter o conhecimento do que está sendo relacionado contra ele, é a informação. Então a esposa do Asdrubal contou a informação para ele. A primeira peça, chave do quadrinômio do contraditório é a informação. De repente, a esposa do Asdrubal, que eu não lembro o nome, acho que é Pascoalina, se não for vai ficar sendo, ela vai falar que viram ele na praça, conversando com aquela ex-namorada dele. Logo aquela na qual a esposa dele tem mais ciúme, mais raiva. Ela contou a informação, ele teve acesso à informação. E Asdrubal vai chegar agora à segunda parte do quadrinômio do contraditório. Ele vai chegar à parte da reação. Isso aqui é um cedilha, tá, pessoal? No processo, a reação é onde a parte ela tem duas alternativas. Ou ela vai para se defender, ou ela abre mão. Não, estou errado mesmo. Pronto. Ela pode reagir, ou ela pode abrir mão. É a reação. O Asdrubal falou, o quê? Não acredito! Vamos atrás de uma terceira pessoa para conseguir aí apaziguar essa situação. Eles vão atrás aí do líder espiritual deles. Pode ser um pastor, pode ser um padre, alguém teoricamente neutro na situação, né? Alguém teoricamente neutro dentro da situação. E aí, ele teve a informação. Ele teve a reação. Agora, Asdrubal vai precisar do diálogo. Diálogo. O diálogo, dentro dessa relação, vai ser nada mais, nada menos do que eles vão tentar convencer aqui esse juiz dessa situação aqui. Vão tentar vão conversar. Na verdade, não é convencer, que não chegamos à parte de convencimento ainda. Vão dialogar, as partes vão dialogar na frente do juiz para chegar num determinado denominador comum. Ou melhor, para ver qual parte vai ganhar a sentença ou não. O Asdrubal chegou até sua casa, a dona Pascoalina estava com raiva, ele teve a informação, ele teve a reação, e agora a gente vai ter o diálogo, né? E a parte final do quadrinômio, que é a última coluninha aqui, ele vai tentar influenciar. Peraí. Influência. A influência nada mais é quando uma das partes tentam influenciar, no caso aqui o juiz, de que elas possuem a razão, de que elas estão certas. Então no nosso dia a dia, através dessa pequena história aqui, a gente pode perceber que o quadrinômio do contraditório ele faz parte do nosso dia a dia também. É que muitas vezes assim, são colocadas com algumas frases, algumas palavras um pouco mais rebuscadas, mas eles fazem parte do nosso contraditório. Nós que estamos no começo do curso, que estamos aí no primeiro semestre, é só quando cair uma prova a gente lembrar dessa historinha, respirar com calma, lembrar aqui do nosso amigo Asdrubal, lembrar que o quadrinômio do contraditório é a informação,
O Asdrubal teve a informação do que aconteceu, a reação, ele vai decidir se vai reagir ou não, o diálogo, né? O diálogo entre as partes e a influência. Nada mais é do que isso. Muito obrigado. Valeu.